paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus, estamos aqui para mais uma gravação. Estamos iniciando um trimestre, iniciando um ano novo, né? E essa lição desse trimestre é uma lição extremamente importante para a nossa fé. É uma lição difícil. De alguma forma, nós vamos tratar temas aqui que a explicação às vezes não é tão óbvia ou tão clara, mas é um tema extremamente importante para a nossa fé, conhecer um pouquinho sobre o nosso Deus. E nessa lição 1, que vai ser lecionada no dia 4 de janeiro, nós teremos aqui o mistério da Santíssima Trindade. Antes de darmos continuidade, quero desejar aos irmãos aí um feliz ano novo, aos professores, aos alunos, que o Senhor possa nos abençoar muito nesse ano, que venham novos alunos, que venham novos professores, que a obra de Deus cresça e se expanda esse ano, que o Senhor nos use para que almas sejam salvas. Esse é o meu desejo para mim, aos irmãos professores e professoras, que Deus continue nos abençoando. Vamos fazer essa oração. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui nesta noite, para falar ou comentar um pouco dessa aula, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor possa continuar nesse ano 2026, nos ajudando, nos abençoando a cada professor da escola dominical, a cada aluno, Senhor, que possamos estar constante, te servindo, Senhor Jesus, trabalhando nesta obra, Pai. É o que nós te pedimos e nos oriente nesse comentário aqui, Pai Santo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, irmãs, nosso textuário diz assim: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Mateus capítulo 3, versículo 17. A verdade prática diz: a doutrina da Trindade é central à fé cristã. Só existe um Deus, um só Deus em três pessoas coexistem e atuam harmoniosamente na obra da redenção. Temos aqui a leitura bíblica em classe, a leitura diária. Depois nós temos a leitura bíblica em classe, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículos 13 ao 17. Como de costume, nós vamos ler. E aí, no plano de aula, eu quero apresentar aqui os objetivos da lição, né? Então, o objetivo 1, explicar a revelação da Trindade no batismo de Jesus. O 2, mostrar a unidade e a distinção das pessoas divinas à luz das Escrituras. E o 3, enfatizar a importância da doutrina trinitária para a fé cristã. Eu gostaria de destacar aqui também, na letra B, motivação. Aí nós temos aqui, ó, a Trindade é um exemplo eterno de unidade e cooperação. Três pessoas distintas, mas um único Deus. Aí ele continua assim: ao estudarmos essa doutrina, veremos como o Pai, o Filho e o Espírito Santo atuam juntos na criação, na redenção e na santificação. Então, durante o trimestre, vamos estar comentando um pouquinho disso. Nessa lição, nós vamos falar esse mistério que é a Trindade. É importante já citar aqui e comentar, os irmãos aí, as irmãs já sabem, mas é sempre bom frisar, essa palavra Trindade, ela não existe na Bíblia, né? Não é uma palavra bíblica, a palavra Trindade. Mas aqui eu gostaria de já adiantar esse contexto, ou essa visão, que é o seguinte: ao longo dos anos, começou-se a surgir questionamentos, né? Nós vimos isso um pouquinho na lição que falou sobre heresias, né? Acho que tem basicamente aí um ano que nós falamos disso. E ao surgir questionamentos sobre essa relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, se eles são um só Deus, se só o Pai é Deus, se o Filho é Deus, se o Espírito Santo é Deus. Então, dado todos esses questionamentos, então essa palavra Trindade, ao tentar explicar o que é Deus, ela surge. E isso vai encaixar exatamente com o nosso título, que é o mistério da Santíssima Trindade. Deus é um mistério.
A nossa mente, ela não alcança o que é Deus. E aí note que o comentarista, quando ele fala aqui nessa parte do plano de aula, ele fala que a Trindade é um exemplo de unidade e cooperação. Três pessoas distintas, mas um não age contra o outro, ou age fora sem o conselho, sem a determinação do outro. Então eles são tão unidos e tão perfeitos nessa unidade que eles são um só. Então isso aqui é extremamente importante. Quando a gente fala na introdução, ele vai reforçar isso na introdução, que é o que nós vamos comentar ao longo da lição, que é nele, aqui fala um pouquinho do batismo, nele, de maneira simultânea, as três pessoas da Trindade se manifestam. O Filho é batizado, o Espírito Santo desce como pomba e o Pai fala dos céus. Então, essa passagem bíblica é uma passagem muito importante para descrever essas três pessoas, porque é uma passagem, talvez, eu não vou falar a única, mas comparando o Antigo Testamento e entrando o Novo, podemos dizer que é a primeira passagem bíblica que vai trazer essas três pessoas num único momento, atuando de formas diferentes, em situações diferentes, e todas elas aquele único cenário, aquele único momento. Ou seja, Jesus acabou de ser batizado, estava aqui na terra. O Espírito Santo descendo como forma corpórea de uma pomba e pousando em Jesus. E logo em seguida o Pai falando no céu, esse aí é meu filho amado, em quem me comprazo. E aí nós vamos, provavelmente ao longo do trimestre, nós vamos estudar um pouquinho, mas, por exemplo, o unicismo, que vai dizer que Deus se manifesta de forma diferente, como é que ele encaixa aqui, se os três estão naquele momento? Então são coisas que a gente tem que discutir, pensar e conversar um pouquinho mais ao longo do todo o trimestre e uma pincelada nessa lição. Entrando aqui no ponto 1, nós temos o seguinte: a revelação trinitária no batismo de Jesus, o batismo do Filho, a obediência de Cristo, a descida do Espírito, a unção para o ministério, e 3, a voz do Pai, a aprovação celestial. Eu já adiantei um pouquinho esse comentário, né? Mas é importante mostrar o seguinte: o comentarista destacou que o batismo, Jesus não precisava ser batizado, porque ele não tinha pecado, ele não tinha do que se arrepender. E também coloca que o batismo era uma tradição já no judaísmo. Então é importante mostrar isso para os irmãos, que assim, quando João Batista, ele aparece no cenário bíblico, né, no cenário da Judéia, e dizendo, olha, arrependei-vos, né, que vocês sejam batizados para arrependimento dos pecados. De alguma forma, ele não está fazendo algo novo para os judeus, porque os judeus, principalmente após a construção do segundo templo, né, após o segundo templo, o batismo ele foi um ritual que surgiu, foi criado, ou passou a ser usado de forma de purificação, arrependimento dos pecados. Então se usou muito o batismo. É um sinal de que você está assumindo um compromisso com algum grupo, com algum entendimento. Então o batismo para o judeu já é algo comum. Por isso que não foi algo, quando João vem e começa a batizar, não foi uma surpresa, e ele nunca foi questionado por batizar. Aí ele foi questionado a autoridade dele, como é que ele surgiu e foi batizar. Isso foi coisas que talvez em algum momento alguém questionou, mas o fato dele batizar não, porque já era algo comum. Agora Jesus, quando ele decide se batizar, ele não tem uma necessidade daquilo, mas ele queria dar o exemplo, ele queria, como ele mesmo fala, ele veio cumprir toda a justiça. E esse momento em que ele cumpre, ele está dizendo, agora eu vou iniciar o meu ministério. Eu vou começar a fazer o que eu preciso fazer. Que então, de alguma forma, o conceito de batismo para Jesus também foi importante.
ele não precisava se arrepender, ele não tinha pecado, ele não tinha que mudar de vida, mas ele está dizendo, agora eu começo a chamada ao meu ministério. Isso é um ponto importante. Aqui o comentarista destaca o seguinte: assim, o batismo de Jesus é um gesto de identificação com a humanidade pecadora e uma atitude de obediência ao plano redentor do Pai. Então, essa lição, essa primeira lição, talvez não vamos falar tanto detalhe do que é a Trindade, explicar a ponto, mas essas coisinhas acho que vale a pena a gente já começar a falar com os irmãos, essa questão do batismo, né? Essa visão judaica sobre o batismo. Então é bom os irmãos fazerem uma pesquisa no Google. Tem um site chamado Defesa da Torá, lá tem um comentário sobre essa tradição judaica do batismo, então já vai ajudar um pouco os irmãos. No item 2, que vai falar sobre a descida do Espírito, a unção para o ministério, aqui tem uma outra coisa também, né? Jesus não precisava de uma unção, e principalmente, isso aqui é extremamente importante, Jesus não passa a ser o Filho de Deus, ou passa a ser ungido Messias, a partir do momento que o Espírito Santo pousa nele. Acho que esses são alguns temas importantes que nós temos que tratar com os alunos, né? O comentarista fala assim, essa unção, porém, não deve ser confundida com uma adoção do Espírito, como se Jesus passasse a ser o Messias naquele instante. Antes mesmo do batismo, ele já era o Filho de Deus. Então, olha aqui, extremamente importante. Nós, que somos salvos através de Jesus, nós passamos a ser filhos de Deus depois que aceitamos Jesus como Salvador. E aí o batismo com o Espírito Santo, o batismo em águas, tem a sua função, mas o sangue de Jesus nos liberta e nos faz filhos de Deus. Agora, Jesus, ao ser ungido pelo Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, é como se fosse um marco na humanidade de Jesus, de que a partir daquele momento ele seria mesmo entregue ao Espírito Santo para fazer a obra dele. E essa explicação, ela é mais ou menos o que nós já falamos aqui. Essa identificação de Jesus com a humanidade perdida. Então, tudo isso é símbolo para nós. O Jesus, ele inaugurou tudo que nós precisamos para que a gente busque nele o exemplo e continue. Sem o Espírito Santo, Jesus não poderia iniciar o seu ministério. Sem ter essa apresentação do Espírito Santo como homem, Jesus não poderia, embora ele tivesse condições de fazer isso, porque ele é Deus. Naquele momento ele era Deus, mas ele não poderia, porque ele tinha que mostrar exatamente para nós como que nós precisamos seguir, como que nós precisamos ser. Então, um dos grandes exemplos não há como fazer a obra de Deus sem o Espírito Santo. Esse é o exemplo que ele está simbolizando aqui, né? E eu acho que vale destacar, ler o ponto aqui que portanto, a vinda do Espírito sobre Jesus na ocasião do batismo representa a sua unção pública e visível, marcando o início do seu ministério terreno e capacitando-o para cumprir a missão redentora, conforme as profecias messiânicas, né? E o terceiro ponto aqui que vai falar sobre a voz do Pai, essa aprovação celestial. Então, Deus, a partir daquele momento, já fala, olha, esse homem, essa pessoa que vocês estão vendo, escutem ele, ouçam ele, porque ele me agrada, ele é meu filho amado, e eu tenho prazer nele. É nele que vocês têm que confiar. É a aprovação celestial, é o direcionamento. Agora, olha como a Trindade no batismo, ela já manifesta essa união que eles têm na obra redentora, né? Aqui nós estamos falando da obra redentora, mas a gente já vê isso claramente. Porque Deus já aponta como o Pai, já aponta como caminho o Filho. É ao Filho que vocês têm que ouvir. É ao Filho que vocês têm que buscar. E o Espírito Santo vai atuar
na graça, na unção, no direcionamento, né? Vai atuar para que essas coisas aconteçam, mas tudo estará no Filho. E o Pai é o que aprova, é o que envia, é o que manda. E aí ele não vai assumir o lugar do Filho, ele não vai assumir o lugar do Espírito Santo. Essa é a união especial. E no batismo de Jesus, a gente deixa isso, a Bíblia, né? O Espírito Santo ao guiar os apóstolos a escrever, Mateus, Marcos, Lucas, já deixou isso muito claro, muito óbvio. E aqui não está no nosso contexto, né? Mas para os irmãos verem. Jesus se batiza e aí já começa a ser guiado pelo Espírito Santo. Então, guiado pelo Espírito Santo, foi levado ao deserto para ser tentado. Então, a todo momento, essa comunhão entre o Pai, Filho e Espírito Santo, ela é perfeita e ela é manifestada durante todo o ministério de Jesus. Isso aqui é extremamente importante. Outro destaque que eu tenho aqui é a voz celestial não inaugura a sua filiação, assim como a descida do Espírito Santo não tornou Jesus Messias. Jesus já era o Messias, ele nasceu o Messias, ele veio porque ele era o Messias. A voz de Deus também não faz Jesus filho de Deus naquele momento. Assim como Jesus também nasceu como filho de Deus, mas ele sempre foi o filho de Deus e ele sempre esteve com Deus porque ele é Deus. Essas coisas são extremamente importantes. Irmãos, irmãs, eu quero destacar, já começar aqui, já avisar os irmãos, é assim. Essa lição vai ser uma lição que nós vamos usar muitos termos teológicos, nós vamos usar um pouquinho do grego, né, hebraico, nós vamos ter muitos detalhes que é importante nós decorarmos, é importante nós passarmos para os alunos, mas eu quero destacar um ponto aqui, já para orientar os irmãos, as irmãs, na hora que forem estudar, separem versículos e, de alguma forma, tente entender os contextos dos versículos, porque o que vai nos ajudar a passar para os alunos e dar segurança aos alunos sobre os temas que nós vamos falar são os versículos que nós vamos dizer e um pouquinho do contexto desses versículos. Isso vai ser extremamente importante. Não vai ser muito meu foco hoje nessa aula, mas eu já quero dar essa dica para os irmãos, para as irmãs. Busquem isso, porque isso vai trazer segurança. E outra forma aqui, irmãos, vai precisar de cada professor, cada professora. Vai ser extremamente importante que os irmãos conheçam a necessidade dos seus alunos e como os seus alunos vão tratar e lidar com esses temas. Porque vai ter lições que, se não tomarmos cuidado, nós professores, nós vamos falar sozinhos. Nós vamos pegar a lição, nós vamos falar sozinhos. Mas eu quero mostrar para os irmãos o seguinte. Nós falamos sobre a lição de heresias, depois nós falamos Jesus, o verbo encarnado, nós falamos a lição passada sobre corpo, alma e espírito, e de alguma forma os assuntos que nós vamos comentar durante esse trimestre está envolvido e entrelaçado com esses outros temas. Então os alunos já têm algum conhecimento, os alunos, a menos novos convertidos, né, que vieram depois dessas lições ou se converteram esse trimestre, algo assim, a maioria dos alunos já tem um contexto, então tente arrancar isso deles. Tente arrancar definições do que os alunos já sabem, de como eles falam. Então busquem isso, busque essa dinâmica para que não seja uma aula onde só você fala. De repente leve alguma atividade, veja as propostas dos professores, do comentarista aqui, de como atingir a sala, do que levar, às vezes um cartaz, uma lousa. Tentem fazer coisas diferentes com seus alunos para que eles gravem e guardem esses contextos, porque por mais que os nossos alunos às vezes não vai saber explicar, mas é importante que ele saia da escola dominical ciente de que aquilo que ele aprendeu naquele dia é verdade. E o professor deixou bem claro e bem explicado. E uma outra coisa que acho que vale a pena também já falar nessa lição. Se tiver algum tema que de repente trouxe divergência na sala, por favor, procure o dirigente da sua congregação. Talvez, se tiver algum contexto e esse não for
não souberem, não tem nenhum problema. Diga quem não sabe, me procure o pastor Silas, o nosso pastor presidente. É extremamente importante que a gente não confunda a forma como a gente vai explicar, o que não haja confusão. Nós temos diversas explicações pela internet, em livros, mas é muito importante que a gente siga a nossa explicação. É muito importante porque nós não estamos numa aula de teologia ou no contexto teológico, onde cada um segue a sua linha de raciocínio e pronto. Não, nós estamos ensinando os irmãos a irem ao céu. Nós estamos ensinando alunos que vão servir a Deus, conforme nós aprendemos, conforme a nossa tradição. Então é extremamente importante que não haja dúvidas. E se houver dúvidas, procure seu dirigente, professor, não tenha medo disso, não tenha vergonha de procurar o dirigente. Fala, olha, e às vezes, salas que tiver 2 professores, a divergência está ali, o dirigente está numa outra sala, já pode ir lá atrás dele buscar o pastor, tem uma divergência lá, gostaria que o irmão fosse lá nos explicasse. Isso aqui é extremamente importante. Entender Bíblia é algo que nós não temos sempre as respostas e nós precisamos ser humildes e buscar essa ajuda, tá certo? Vamos continuar aqui, entrando no ponto 2, que é a distinção e a unidade das pessoas divinas. Então, o item 1, a unidade e distinção pessoal. O 2, a pluralidade na unidade no Antigo Testamento. E o 3, a trindade explícita no Novo Testamento. De uma forma geral, eu queria já antecipar aqui, antes de comentar essas coisas para os irmãos, a visão judaica ou a visão hebraica de Deus não é uma visão como, de alguma forma, não é uma visão como do Novo Testamento. Embora no Antigo Testamento a gente veja o Espírito Santo atuando, nós temos teofanias de Jesus, né? Por exemplo, lá na fornalha, com Daniel. Mas o Antigo Testamento, de uma forma geral, ele mostra a Deus, o Pai, como o Todo-Poderoso, o que manda, desmanda, o que governa. Mas é extremamente importante isso aqui, que mesmo nessa complexidade, nós vamos ver que tem pontos que vai falar de Deus como plural. A gente vai ver isso um pouquinho aqui no terceiro ponto, né? Mas eu já quero adiantar, não falar do terceiro no plural. E aqui ele fala de 2 palavras. Uma é ousia e outra é hipóstasis, que são palavras gregas, né? Então, ousia, ela quer dizer a mesma essência. Então, Deus, ele é homoousia, ele tem uma mesma essência, mas ele tem hipóstases, ele tem pessoas diferentes. Acho que para nós, seres humanos, a melhor explicação que nós temos nisso aqui, eu vou dizer assim, é uma empresa, né? Ninguém fala assim, eu vou ligar para a pessoa do departamento pessoal. Ele fala, eu vou ligar no departamento pessoal. Ou o cliente nunca fala assim, eu vou ligar para o atendente da empresa X. Não, eu vou ligar para a empresa X. Aí chega lá a empresa X, vai atender. Mas quem atende, às vezes, é a pessoa do saque, que vai transferir para o financeiro, vai transferir para a produção, vai transferir para o departamento. Mas, quando nós falamos, nós vemos a empresa. Então, a mesma coisa Deus. Deus é Deus. Só que quando nós vamos entender Deus, ou conversar sobre Deus, ou buscar a revelação bíblica sobre Deus, nós vemos essas 3 pessoas distintas. Nós vemos essa hipóstase. E mesmo no Antigo Testamento. Embora não tenha um texto claro no Antigo Testamento falando, olha, e o Pai fez isso com o Filho depois, porque essa revelação divina sobre Pai, Filho e Espírito Santo, ela veio de forma clara e mais específica no Novo Testamento. Mas aqui é interessante que a obra da redenção, por exemplo, que é o comentarista coloca, é trinitária em sua essência. O Pai planeja
e elege. O Filho executa a obra expiatória. E o Espírito aplica os benefícios da salvação. Então nós vamos ver os três. Quando a gente vai repetir isso, mas tem que falar aqui já, quando ele vai na criação, façamos o homem. Ou seja, tem um comentário. Desçamos e confundamos. Então, o Deus bíblico não é uma unidade absoluta, monolítica ou impessoal, mas sim uma unidade composta e dinâmica, eternamente subsistente em três pessoas distintas: o Pai, Filho e o Espírito Santo. E aí a gente vai ver que, quando nós vamos ler, nós vamos ver que Deus se manifesta. E nós temos a visão de Ezequiel, Isaías, tem Deus no trono, os 7 Espíritos de Deus. De uma forma geral, quando Deus se manifesta nessa teofania, dizemos sempre ser o Filho que está se manifestando. Então, são a apresentação dessa divisão da pessoalidade. Agora que a pluralidade da unidade no Antigo Testamento, e aqui ele fala assim, ó, que é o que eu tinha comentado, né? Eloá é Deus em hebraico, mas Eloá é singular. E Elohim é Deus no plural. Mas note que não dizemos deuses. E aí ele fala uma coisa importante, porque ele fala assim, ó, no princípio, lá na criação, criou Deus os céus e a terra, Elohim. Ele fala assim, ó, no texto o sujeito Deus está no plural, o sujeito é plural. Enquanto o verbo criou, o bará, está no singular. O hebraico possui, assim como no português, o verbo ele vai mudar de acordo com a pessoa. Se é plural, o verbo vai no plural. Se é singular, o verbo vai no singular. Mas aqui não. O sujeito está no plural, Elohim. Mas o verbo está no plural. Ou seja, esse conceito de um Deus que é plural, ele existe no Novo Testamento, embora não seja tão óbvio. E aí, ele vai colocar algumas passagens em que essa estrutura gramatical, ela continua, ela se repete, que é justamente Gênesis 1, 26, 3 e 22, 11, 7, Isaías 6 e 8. Então, é aquilo que eu falei para os irmãos. Esses textos, de alguma forma, precisam nos ajudar a mostrar para os alunos como a Bíblia trata esse assunto. Então, de repente, irmãos, vale um cartaz, colocar lá as passagens bíblicas, pedir para cada um dos irmãos ler essas passagens, e aí os irmãos vão mostrar para eles o entendimento, como que a Bíblia explica. Porque, de uma forma geral, se a gente pegar isso e só ler ou só explicar, a explicação já sai direto. Porque não tem como ficar... A gente vai parafrasear essa explicação, mas no final das contas a gente vai falar a mesma coisa que o comentarista colocou aqui. Então nós temos que arrumar alguns argumentos, alguma forma de deixar isso mais óbvio e mais claro para os alunos, né? Aqui fala assim, ó, essas passagens evidenciam que o monoteísmo do Antigo Testamento não nega a Trindade, mas admite pluralidade interna na divindade. E aí nós temos a Trindade explícita no Novo Testamento. Agora, o Novo Testamento, a Trindade, ela está clara. Existem inúmeras passagens em que fala-se de Deus Pai e, ao mesmo tempo, fala-se de Deus Espírito Santo como uma única coisa. Por exemplo, a passagem de Pedro, quando ele vai falar com Ananias e Safira. Ele fala, por que encheu o teu coração, Satanás, para mentisse a Deus? E logo em seguida ele fala, não mentisse aos homens, mas mentisse ao Espírito Santo. Então, esse conceito no Novo Testamento da Trindade, ele é muito claro. E, como eu coloquei no início, não havia perguntas. Olha, mas Jesus é Deus. Para os irmãos, isso era muito óbvio que Jesus era Deus, o Espírito Santo era Deus.
O contexto bíblico nos mostra isso. E aí, ao passar os séculos, então surgiu-se os questionamentos, surgiu-se essa ideia, por exemplo, né, acho que um dos questionamentos mais famosos foi de Ário. Não, Jesus não é Deus, nós já estudamos sobre isso. E tudo isso tem a ver com a nossa lição. Sobre a trindade explícita no Novo Testamento, é importante mostrar aqui quando ele fala desse onoma. Onoma é o substantivo grego, a palavra grega para traduzir nome. E aí Jesus, ele coloca assim, ó, Jesus não fala assim, e batizai-os nos nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele fala, batizai-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, o nome. Não fala os nomes, mostrando essa unidade. Esses detalhes, irmãos, são extremamente importantes, porque é isso que vai nos dar a perfeita interpretação do texto bíblico. Mesmo se nós não temos o conhecimento do original, mas quando nós vamos ver a tradução bíblica, a Bíblia, da forma como foi traduzida, isso se repete. Então, esses detalhes são importantes para nós. O segundo parágrafo desse item 3 fala assim, ó, ainda, as Escrituras afirmam que fomos eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência à expressão do sangue de Jesus Cristo. Então, o Novo Testamento vai ter isso não uma só vez, mas diversas vezes. Uma coisa que eu quero mostrar para os irmãos aqui, e isso é importante, acho que eu já comentei, mas vou repetir. Essa aqui é só a primeira lição. Então não se preocupe, talvez, em passar tudo que está escrito aqui, com detalhe e tal, mas escolha pontos em que você consiga conversar com seus alunos, mostrar para eles com mais calma aquele item, aquele ponto aqui. Talvez dos 3 pontos, pega um de cada detalhe, ou mostre de uma forma geral, para que essa lição, de alguma forma, ela é um resumo do que vai vir. Nós só estamos mostrando que a Trindade é um mistério, mas que ela é revelada na Bíblia, né? Então, é extremamente importante aqui. Vamos entrar para o próximo ponto, que é a relevância da Trindade para a fé cristã. Então, o ponto 1 fala assim, desenvolvimento doutrinário da Trindade. Depois nós temos o 2, implicações doutrinárias. Então, como eu falei para os irmãos, para as irmãs, essa lição não vai ser uma lição, um tema muito simples, nós vamos ter muitos termos, né? Aqui nós falamos de ousia, hipóstasis, Elohim, Eloá, então nós vamos ter outros termos. E esse ponto aqui é um pouquinho da história da doutrina da Trindade. Ele vai citar aqui o Concílio de Nicéia, depois ele cita o Concílio de Constantinopla. Nós temos outros concílios, entre eles, que conversou-se um pouquinho, mas esses dois aqui, talvez esse e mais um são os 3 mais importantes. Então nós temos aqui, ó, desenvolvimento doutrinário da Trindade. Aí já começa assim, a doutrina da Trindade não é uma elaboração tardia da fé cristã. Ela emerge das Escrituras como a revelação progressiva do Deus vivo. Isso aqui é algo muito importante, muito bonito, porque quando o comentarista coloca assim, que a doutrina da Trindade não é uma elaboração tardia da fé cristã, ele está dizendo que não foi com o passar dos séculos, ou já depois de alguns séculos, que o termo foi definido, ou passou-se a existir. Ele está dizendo que a Bíblia já é a revelação da Trindade. Ela faz uma revelação progressiva do Deus vivo. E é importante porque Paulo vai falar algumas vezes, principalmente na carta de Efésios, que Jesus veio na plenitude do tempo, na plenitude dos tempos, e ele se revelou. Ele foi um mistério oculto.
Então, o Deus vivo é um mistério que aos poucos foi se revelando. Se revelou de uma forma na criação, depois se revelou de uma outra forma através da nação de Israel, depois se revela de uma outra forma, ou mais profundamente, através de Jesus. Depois ele vai atuar e ter uma revelação mais clara, mais específica, através do Espírito Santo, atuando na igreja. Então é o Deus vivo se manifestando. E a gente vê isso nas Escrituras. Novamente eu mostro aqui para os irmãos a importância de pegar esses versículos aqui e destacar esses versículos, ler, buscar, anotar e ver como aplicar isso. E aí, de uma forma geral, no Concílio de Nicéia, ele determinou esse termo homoousios, que é da mesma substância. Ou seja, eles entenderam, compreenderam que, e aí isso aqui é extremamente importante, o Concílio de Nicéia, em 325, ele foi determinado ou convocado pelo imperador Constantino. Tinha um problema. E quando ele percebeu, quando Constantino tinha acabado de assumir o trono, teve algumas guerras, venceu e tal, ele se declara, ou se converte, ou se torna cristão. E aí tem-se as controvérsias em volta disso, se foi uma conversão verdadeira ou não, mas uma coisa é certa, quando ele se converte, ele determina que não se tem mais perseguição aos cristãos. E os cristãos agora, de uma forma geral, vivendo livre, eles passam a ter essa liberdade para conversar, para entender, para buscar, e aí nascem alguns questionamentos, que foi justamente se Jesus era Deus ou não. E no Concílio de Nicéia, convocado pelo imperador Constantino, ele vai falar, eles vão definir que o Filho é homousios com o Pai. Ou seja, ele tem a mesma substância do Pai. E eles também já incluem, ou já colocam aqui, que o Espírito Santo também. Só que para os irmãos ver como as coisas na teologia funcionam. Na teologia, ou quando se estuda, ou o ser humano é assim. De repente ele bate um estalo e começa a fazer perguntas. Então, se os irmãos olharem as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos, foi em algum momento alguém olhou para as Escrituras, olhou alguma coisa e não conseguiu uma explicação plausível ou racional. E por isso que essa palavra mistério é extremamente importante. Porque se nós colocarmos Deus dentro das nossas explicações, é como se a gente estivesse limitando Deus. Deus não cabe nas nossas explicações. E aí surgiu-se as heresias porque tentou-se explicar algumas coisas. Então, tentando explicar Deus, então Jesus ele é homousios com o Pai, da mesma substância. E já coloca uma nota lá sobre o Espírito Santo, mas o Espírito Santo ele vai ser definitivamente compreendido e entendido como Deus, como também da mesma substância com Cristo e com o Pai, no Concílio de Constantinopla, em 381. Aqui fala assim, desde os primeiros séculos, estudiosos da fé cristã têm ensinado a perfeita unidade em Deus, sem confundir a identidade de cada pessoa divina. Mas para baixo ele coloca assim, desse modo, o apóstolo Paulo ensina a natureza trinitária da espiritualidade cristã. O cristão ora ao Pai por meio do Filho e no poder do Espírito Santo. Então veja bem, irmãos, quem somos nós? O que é o cristianismo sem trindade? Nós nascemos, a Bíblia ela está cheia de conceitos, de versículos, mostrando que nós vivemos o Espírito Santo. Aí vem as implicações doutrinárias. Nós temos aqui o unitarismo, nós temos o unicismo. Então, o unitarismo vai dizer o seguinte: só Deus,
o Pai é Deus, só o Pai é Deus. Jesus é uma criatura, o Espírito Santo é uma criatura. Mas, irmão, basicamente é isso que eles vão dizer. Aí vai ter, porque todas essas doutrinas, eles têm vertentes mais radicais e têm vertentes menos radicais. Mas note que essa doutrina do unitarismo, ela é uma interpretação da visão judaica do Antigo Testamento muito fechada, sem entender os detalhezinhos que nós conversamos um pouquinho lá sobre a pluralidade, o Elohim. É uma questão muito presa. Então eles vão dizer o Pai é Deus. E aí vão ter uma explicação de que Jesus é uma criatura, que o Espírito Santo é uma criatura. E aí se desencadeiam outros questionamentos, né? Aí nós temos o unicismo. O unicismo vai acreditar, como já comentei, que Deus vai se manifestar de várias formas. Então, Jesus não é Jesus, mas é uma manifestação de Deus. O Pai não é o Pai, mas é uma manifestação de Deus. Então, no Antigo Testamento como Pai, o Deus único, só tem uma pessoa, ele se manifestou como Pai. Aí ele veio e nasceu e manifestou como Filho. E com o Espírito Santo, ele vai lá e se manifesta como o Espírito Santo. Mas não tem, os outros dois não existem, é só um. E aí vem novamente, vem a importância da passagem do batismo de Jesus. Quando Jesus está dando as suas últimas instruções aos discípulos, lá, capítulo 15, 16, 17, e diversas vezes ele falou, eu e o Pai somos um. Ele ora ao Pai. Então, como é que Jesus vai orar ao Pai se ele é o Pai? Na cruz, Eloi, Eloi. Olha que interessante, irmão. Quando Jesus vai falar na cruz, ele fala Eloi. Eloi é Deus singular e não plural. Por quê? Naquele momento, Deus não está... E aí, por favor, é a questão humana de como explicar as coisas. Deus não está na sua completude, porque está o Pai e ali o Filho naquele momento específico da cruz. Então, note que aqui tem um mistério. Como é que Deus não está na sua completude? Mas Deus não está na sua completude ali, é uma explicação minha para poder mostrar para os irmãos o que aconteceu. Mas é aquela questão. Então é um mistério. A gente arruma palavras, busca palavras, tenta da melhor forma possível, mas a gente vai ficar sempre devendo, porque nós não temos as palavras exatas para explicar quem é Deus. E aí ele vai terminar assim, ó, a doutrina da Trindade é inseparável do Evangelho, pois o Deus que salva é o mesmo Deus que se revela. Essa aqui, irmãos, tem que ser a nossa base. Isso aqui nós vamos ver Deus se revelando ao longo do trimestre. É claro que ele já se revelou para nós, mas ao longo do trimestre nós vamos domingo após domingo aprender um pouquinho mais sobre Deus e ver como essa revelação foi dada para nós, agora humanos, salvos em Cristo, participantes da Igreja de Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, espero que o que eu tenha comentado aqui possa ajudá-los na preparação da sua aula, algumas dicas, algumas coisas, um pouco do contexto aí da nossa lição, e que o Senhor Jesus continue te abençoando e que esse ano, novamente, meu desejo é que sejamos muito úteis para o Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Amém.